Fala, meu amigo, fala, minha amiga concurseira, para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Trago aqui uma dica para você hoje sobre material de história para você estudar para esse concurso, pessoal. É um material gratuito, disponibilizado pela Assembleia Legislativa do Estado, e foi assim um material que eu mais utilizei durante minha preparação em relação à matéria de história. É um PDF bem completo, traz contexto ali de toda a história do Ceará, desde o período pré-colonial, período colonial, ditadura, o contexto político, a economia cearense durante toda a história. Então, assim, é um material que vai te dar uma base muito forte para você chegar ali, digamos, com mais segurança na hora de resolver as questões da matéria de história do Ceará. Claro, 100% preparado você jamais vai chegar, mas a ideia aqui é você se preparar o máximo possível e chegar com segurança para responder as questões. Aí você pode dizer, Ronildo, desse material, como é que é? É um material gratuito, tá, pessoal? Não é propaganda de material, é um material gratuito que está disponível para o público ali em geral no site da Assembleia Legislativa do Estado. Então, durante minha preparação, eu pesquisei esses materiais porque eu estava com muita dificuldade em relação a alguns PDFs, alguns trechos, algumas partes da história do Ceará que eu não conseguia achar um material que fosse de forma um pouco mais aprofundada, que trouxesse ali o contexto específico da história do Ceará. Claro, em alguns casos tem alguns resumos, alguns materiais mais gerais, mas para uma preparação mais completa, o ideal é que você se prepare com um conteúdo mais específico, mais aprofundado, que traga ali o contexto, porque as questões de concurso hoje, elas não exigem somente o decoreba. São questões que tentam fazer com que você reflita sobre o contexto e busca procurar ver se o aluno entendeu o contexto histórico ali. Então, além de saber o conteúdo em si, você tem que entender qual o contexto, em que ocasião e qual era o contexto político, econômico que aquela situação se deu para você responder a questão com um pouco mais de segurança e ter mais chances ali, digamos, de gabaritar a questão e, consequentemente, tirar uma boa nota na prova de história. Então, vou mostrar aqui para vocês o material. Lembrando que eu vou deixar esse material já um link disponível lá no meu Instagram. Então, se você quiser acessar esse material, vai lá no Instagram, procura aqueles links que tem lá e acessa o material. Como eu disse, repetindo, é um material gratuito, disponibilizado pela Assembleia Legislativa do Estado. Vou deixar o link lá para facilitar você encontrar esse material. Então, vamos aqui ver o material. O nome do livro é História Nossa Gente, como eu disse, disponibilizado pela Assembleia Legislativa do Estado. É um material em torno de 160 páginas, mais ou menos, e vai fazer com que você chegue com um pouco mais de segurança na prova de história do Ceará. Então, se você está com dificuldade em encontrar um material de história, se você encontrou materiais de história, só que são materiais um pouco mais enxutos, digamos assim, um pouco mais genéricos, esse material aqui, sem dúvida, de todos que eu vi até hoje de história do Ceará, é o mais completo que vai te dar ali, digamos, talvez a melhor preparação para a prova. É um material específico para concurso? Não, não é, mas é um material de história que vai te ajudar bastante, pessoal. Pode ter certeza. Praticamente todo o meu estudo de história do Ceará para o concurso, tanto da PM, de soldado, que eu fui aprovado em 28º lugar, como para o cargo também de oficial, foi com base aqui nessa apostila gratuita. Capítulo 1. O Ceará pré-colonial, de 1560 até 1550, na verdade, é 1560. Então, traz aqui o contexto do estado do Ceará em um período de pré-colônia. Ceará colonial, os bravos, bárbaros, o ano da corte, por exemplo. Então, traz um contexto político ali desse primeiro momento do Ceará colonial. Ceará imperial também, fala dos governantes, do contexto político, da economia cearense nessa época, dos principais figuras políticas e econômicas aqui do estado. Ceará República também fala do Milagre do Juazeiro. Então, o Juazeiro também tem um importante papel aqui na história cearense, né? Também em relação ao Padre Cícero, em relação à Beata, que foram assuntos cobrados, inclusive, em prova de Enem recente. Então, é um conteúdo, é um detalhe aqui da história do Ceará, é um recorte da história do Ceará que tem ali, digamos, um peso na hora de fazer uma prova, na hora de você acertar questões de história, era Vargas, ditadura, democratização e a era de mudanças. Então, é um material que vai trazer desde a história do Ceará pré-colonial até o momento mais recente, ali, até os anos 2000, 2003, por aí, da história do Ceará. Então, é um recorte muito bom. Eu sugiro você ler esse material por partes. Então, lê um capítulo, entenda o contexto, depois avança. Como é um momento de pré-edital, não precisa de pressa em terminar logo o material, não precisa de pressa em finalizar a matéria e dizer, eu bati o edital. Não adianta nada você bater o edital se você não tem ali, digamos, uma base, se você não conseguiu absorver as informações, entender o conteúdo e chegar
com uma preparação boa na hora da prova. Um momento pré-edital para você se preparar com segurança, você tornar o seu estudo uma ferramenta de eficácia e efetividade. Chegar lá, marcar o X no local correto e ter o mínimo de dúvidas possível sobre a sua resposta. Então é um momento de você estar com um pouco mais de calma e tranquilidade. Não falo calma e tranquilidade no sentido de você estudar pouco, mas no sentido de você não ter pressa em bater o edital, mas prezar por um estudo de eficiência, de qualidade, de entender o contexto, não só decorar, mas entender o que está ali, entender as informações que ali estão. Então, lê ali um capítulo, depois lê outro, faz seus grifos, faz suas marcações, é uma coisa muito importante para o estudo, grifar, marcar, para que você, quando voltar novamente para fazer sua revisão, você consiga ali se atentar a esses detalhes que você grifou anteriormente, observar digamos, essas palavras-chave, pessoas-chave, aquele contexto em si, por exemplo, a economia cearense, o algodão teve um papel importante, então grifar essas partes que tem ali, digamos, grandes chances de serem cobradas em prova. Então, separei, por exemplo, eu separaria hoje, se eu estiver estudando no pré-edital premium, tanto para soldado como para oficial, separaria aí pelo menos um momento por semana só. 1h30, 1h20 ali para mim estudar, dar uma lida nesse material, fazer umas revisões, questões, são poucas questões que você vai encontrar, então nesse momento é mais um estudo mesmo de teoria, de revisões, entender o contexto. Então, por exemplo, separaria 1h30 por semana para mim dar uma estudada nessa matéria, que sem dúvidas, como eu disse em outros vídeos, é uma matéria que vem um pouquinho mais pesada do que o que se esperava, e são 3, 4, 5 pontos ali que vão fazer com que você se torne ali diferente em relação a concorrências. Lembrando, são 10 questões de história e atualidades. Atualidades não tem como estudar agora, geralmente atualidades só estudo no pós-edital ali, porque pega justamente os acontecimentos mais recentes, mas a parte de história do Ceará você já pode estudar com tranquilidade, desde logo chegar no mais alto nível possível para o próximo concurso da Polícia Militar do Ceará. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje, de quem já foi aprovado tanto para soldado como para oficial. Sigam-me aí, continuem ligados no YouTube, tanto também no Instagram, que eu vou postar mais dicas no decorrer aí das próximas semanas em relação aos concursos como um todo. Valeu e até a próxima.